Bem-vindos ao canal da Montoque, o seu canal de cultura pop. Eu sou a Amanda e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre a maldição da Mansão Bly. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like nesse vídeo e também compartilha com os amigos. Segue a gente lá no Instagram também pra gente continuar conversando sobre as nossas séries e filmes preferidos. Aliás, eu conversei bastante com o pessoal sobre a maldição da Mansão Bly lá no Instagram esses dias, entre ontem e hoje. E bora falar sobre essa série que era tão aguardada. E duas coisas que vocês precisam saber sobre mim antes de assistir essa análise. Primeira, tenho muito medo de coisas, de conteúdo de terror. Então fui corajosa pra assistir. E segunda, que parece um pouco contraditória da primeira, que é, gente, quando eu assisto algo que é terror, eu quero ficar com medo. E isso vai influenciar totalmente a minha análise. Aqui o espaço é bastante democrático. Os comentários são de vocês. Digam o que vocês acharam, porque série é isso, gente. Cada um tem um gosto, cada um tem uma opinião, é só a minha análise, tá bom? Bom, então com spoilers, não digam que eu avisei, nós vamos conversar aqui, porque é difícil falar sobre essa série sem spoilers, né? A gente vai acompanhar a jornada da Dani, interpretada pela ótima Victoria Pedretti. Eu gosto muito dela, ela tá bem nesse papel. Que é contratada pelo tio de duas crianças, uma de 8 e uma de 9 anos, para que ela seja a au pair delas. Ou seja, ela vai ser a preceptora, vai cuidar das crianças numa mansão no interior da Inglaterra, a Mansão Bly. E essa mulher, a Dani, ela carrega já fantasmas do passado, que são personificados na figura do ex-noivo dela. Eles terminaram, ela terminou com ele, na verdade, ela não podia continuar com aquela relação, e ela se sente culpada pela morte dele, e desde então ele a persegue. E é claro que ele vai junto com ela para essa mansão, onde ela vai conhecer duas crianças que, assim, no começo foram totalmente aterrorizantes pra mim. Eu fiquei com muito medo daquelas duas crianças. Eu falei, gente, tem algo estranho com essas crianças. Mas tudo bem, né? Porque elas sofreram traumas terríveis, elas perderam os pais. E além disso, elas tinham uma au pair que cuidava delas, a Rebecca. E a Rebecca tirou a própria vida lá na mansão. Então são crianças extremamente traumatizadas e parte do trabalho da Dani vai ser fazer com que essas crianças voltem ao seu normal, ou pelo menos resolvam algum dos seus traumas, né? O tio não vai visitá-las e lá dentro da Mansão Bly a gente vai conhecer ótimos personagens como o cozinheiro Owen, a governanta que é a Hannah e a jardineira que é a Jamie. Gostei muito dos personagens coadjuvantes que ajudam a construir todo o clima de suspense que ronda essa série. Eu acho que cada um tem um papel muito pontual. E vejam muito bem que eu disse clima de suspense. Porque a primeira coisa negativa que eu preciso dizer sobre a Mansão Bly, e eu digo isso com dor no coração, é que não é terror, gente. Eu estava esperando terror e não tem terror. Se você tá com medo de assistir, se tem algum amigo seu que tá com medo, você fala, filho, pode assistir tranquilo, porque aqui não tem terror. É suspense e romance gótico. Acho que romance gótico é a palavra para definir a Mansão Bly. Mas como eu disse, todos os personagens constroem uma trama, os atores estão muito bem, a gente tem os atores da Residência Rio voltando em novos personagens aqui, todos eles estão muito bem, a ambientação é linda, a mansão é muito bonita e também muito sinistra, a fotografia combina bem com aquele clima gótico, então a gente tem uma série bonita, é uma série que você vê que realmente tem diversas qualidades. O roteiro é bem desenvolvido, eu não vou dizer que é um roteiro perfeito, ele se liga muito bem, ele tem muitos detalhes, você tem que ficar atento para realmente reunir todos os detalhes e toda a lógica do que acontece naquela mansão. Porque a gente vai entender que todo mundo que morre na Mansão Bly fica preso à mansão. As crianças dessa série dão um show, tanto o Miles quanto a Flora são fofíssimos e ao mesmo tempo assustadores. Eles mudam a chave do personagem muito rápido de quando eles estão possuídos, digamos assim, pela Beck e pelo Peter. E eu achei, sério, um show à parte essas duas fofuras. E é um dos pontos altos da série pra mim também. Tenho que falar isso, tenho que admitir. Fiquei com muito medo dessas crianças no começo, gente.
medo, mas depois passou, quando eu entendi o que estava acontecendo. Pra gente entender a chave de toda a história, a gente precisa analisar o penúltimo episódio, que é o episódio 8. Lá a gente vai conhecer a origem de todos os problemas da Mansão Bly que são revelados na história da Viola. A Viola era a senhora daquela mansão, ela se casa com o primo para manter a mansão no nome da família, mas ela é acometida por uma doença. E ela também não é a pessoa mais fácil de lidar, né? Ela acaba sendo morta pela irmã dela e o corpo dela se recusa a ir embora da mansão. Então ela fica presa àquela mansão e a gravidade, as energias que ela emana acabam fazendo com que todas as pessoas que morram na Mansão Bly fiquem presas também como fantasmas que vão perdendo suas memórias e por isso vão perdendo seus rostos. Eu achei a história muito triste, a história muito bem contada. Pra mim é o melhor episódio da temporada. Tudo, gente, tudo muito bem feito. Não tenho nem... Ali eu não tenho defeitos pra colocar. E aí a gente entende como aquelas pessoas ficam ligadas à mansão. Por exemplo, a governanta, a Hannah, que é uma das minhas personagens preferidas, não sai da mansão, não se alimenta. Ela tem uma ligação muito especial com a morte e com aquela mansão. O episódio onde a gente vai conhecer e vai entender qual é a situação da Hannah, que acho que é o episódio 5, é também um dos episódios mais primorosos dessa produção. É aquele episódio onde a gente vai conhecendo voltas, os loops que ela vive repetidamente e a gente não sabe se a mulher tá ficando louca, o que tá acontecendo, até que a gente descobre que ela é um fantasma naquele lugar. E quando eu assisti esse episódio, minha cabeça explodiu, eu falei, isso vai ser incrível. O problema, pra mim, é que depois a série perde um pouco o ritmo, as coisas ficam arrastadas, sabe? Por exemplo, a gente conheceu todo esse processo de loop da Hannah, só que aí a gente vai ter episódios específicos pra conhecer os loops dos outros personagens. E apesar de ser interessante de conhecer a história de cada um, eu já entendi que é um loop, então isso pode acontecer de uma forma mais dinâmica. Por quê? Porque o suspense nesses episódios não é tão acentuado. Então o suspense sim precisa dessa calma, desse silêncio, sabe? O suspense funciona melhor com nada. Mas naquele momento já não é mais suspense, é só a gente entender como as coisas aconteceram com os personagens. E é por isso que eu acho que a Maldição da Mansão Bly ficaria melhor com aí uns 2 episódios a menos. Ela fica arrastando e contando algo que a gente já entendeu, apesar de apresentar detalhes importantes que poderiam ser apresentados de uma forma mais dinâmica. E aí eu acho que a série perde, ela me perdeu um pouco nessa parte. Vale ressaltar que aí, pensando na série como um todo, eu comecei a me questionar também sobre as regras que valiam para aquele lugar. Por exemplo, se os fantasmas não podiam sair da maldição, se os fantasmas não podiam sair da mansão, como se explica aquela cena onde a gente conhece o Miles no internato? Ele começa a falar como se ele estivesse sendo usado pelo Peter, inclusive ele mata um pássaro. E essa morte não corresponde à personalidade original do Miles. Então, teoricamente, ele estava possuído. Mas como ele estava possuído se o fantasma não pode sair da Mansão Bly? Essas coisas me perderam, elas não fazem tanto sentido quando você começa a analisar. Então é uma série com muitos detalhes, mas que às vezes se perde. Claro que se eu entendi errado isso, por favor, me corrijam aqui. Mas são as minhas primeiras impressões e percepções, tá bom? Eu não podia terminar esse vídeo sem comentar sobre a história de amor da Jamie e da Dani. Eu achei muito bonita a história das duas e todo o processo de como elas viveram e como no final a Dani teve que meio que se entregar para salvar a Flora, então ela tinha o espírito da Viola dentro dela e ela viveu com a Jamie o máximo que elas puderam, o máximo possível, até que chegou o momento dela dizer: infelizmente eu preciso ir porque senão eu vou te machucar. E depois como a Jamie carrega essa história, inclusive ela vai contar pra Flora no casamento dela. Ela queria destruir o casamento da Flora, eu fiquei meio tipo, gente, né, enfim.
não tinha pensado nisso antes. Maldade um pouco da Jamie, né? Mas enfim, ela vai até o casamento, ela vai rever todos aqueles personagens, a história é real. Eu fiquei com isso desde o começo, sabe? Falando, essa mulher viveu, essa mulher sabe, mas quem que ela pode ser? E fiquei bem surpresa quando descobri que era a Jamie. Então eu gosto do final. No final ela diz, gente, isso aqui não é uma história de terror, é uma história de amor. A própria série fala isso pra gente, né? E é isso. Eu fico decepcionada porque eu não senti mais medo, porque eu tava esperando o terror, mas isso não significa que a série é ruim. No entanto, comparando com a Residência Hill, pra mim não teve o mesmo efeito. Eu queria ter gostado mais dessa série, eu achei que ela teve diversos pontos positivos, mas eu achei muito arrastada e achei que apesar de ser uma história de amor, eles podiam ter construído um romance gótico, mas eu queria ter ficado com medo mesmo durante o romance gótico e não só naquele suspense, não só naquele, enfim, descobrindo, né, as origens das coisas, que é algo interessante, mas faltou, gente, faltou terror pra mim. Era uma série que foi vendida assim. Expectativa é uma porcaria, gente. Criei expectativas. É uma boa pedida pro fim de semana, pra maratonar um episódio durante a semana, você ficar preso à história. Ela tem diversas qualidades também, tá bom? Meu cachorro... Não pisa na câmera, você vai estragar o vídeo. Senta aqui, meu amor. Senta aqui. É o John, gente. Fala, oi, John. Oi, John! Destruindo o vídeo da mamãe! E é isso, gente. Calice quis participar também pra dar tchau pra vocês, tá bom? E a gente quer saber o que vocês acharam da Maldição da Mansão Bly. Vocês estavam esperando mais? Vocês gostaram que virou um romance? Conta tudo pra gente e quais são as expectativas pra terceira temporada, porque eu acho que essa série deve ser renovada. Então não esquece de dar aquele like. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau!